Sou o aluno Daniel Cordeiro de Castro, da turma 0096269 da disciplina Hidráulica Aplicada do curso de Engenharia Civil. Vamos estar falando um pouco do princípio da hidrostática. A hidrostática é um ramo da física que estuda características dos fluidos, como a densidade, pressão e forma de impulso em condições de equilíbrio hidrostático. A densidade de uma amorto é ligeiramente maior que a densidade do corpo humano. Por isso que nós vemos que a gente não consegue afundar nas águas. Aí fica na parte de cima, não consegue submergir. Hidrostática é um ramo da física que estuda a característica dos fluidos em repouso. Em especial, estabelece relações com a pressão exercida sobre corpos imersos em fluidos, com o ar atmosférico e a água. O que é hidrostática? A hidrostática é a área da física que estuda as principais propriedades dos fluidos em repouso. Entre as propriedades físicas do fluido, podemos destacar como a mais importante: densidade, pressão e força de impulso. Entendemos como fluidos as substâncias capazes de assumir o formato e seu recipiente, mudando em sua forma sob a ação em algumas forças externas. A densidade é um parâmetro importante, que já essa propriedade mede a quantidade de matéria que um fluido apresenta em um determinado espaço, segundo o Sistema Internacional de Unidade. A densidade é um fluido e medida em quilogramas por metro cúbico. A pressão isostática mede a força por unidade, é a área que um fluido em repouso é capaz de exercer contra uma superfície. Quanto maior for a profundidade de um corpo imerso em um fluido, maior será a pressão exercida por ela. A unidade de pressão em SI é o Pascal, que é equivalente à pressão de 1 kN por metro quadrado. O impulso, por sua vez, é a força que todo fluido exerce sobre os corpos nele imersos. A força de impulso é responsável por expelir as bolhas de gás de bebidas gaseificadas. Além disso, faz com que uma cortiça, um navio ou um cubo de gelo flutue sobre a água. A força de impulso é descrita pelo Teorema de Arquimedes e sua unidade é o Newton. Pressão hidrostática. A pressão hidrostática é a pressão exercida por uma coluna de fluidos em repouso. Para calcularmos o modo de pressão hidrostática exercida por um fluido, utilizamos o princípio fundamental da hidrostática. A diferença de pressão entre dois pontos de um fluido é determinada pelo produto em sua densidade, o modo de gravidade local e a diferença de altura entre esses pontos. Agora o Teorema de Pascal e pressão. De acordo com o Teorema de Pascal, todo aumento de pressão sobre um fluido ideal, isto é, um fluido não compressível, contínuo e sem viscosidade, é transmitido homogeneamente ao longo de seu volume. Uma das aplicações do princípio Pascal é do fundamento das prensas e pistões hidráulicas. A hidrostática é a densidade. A densidade é uma das mais importantes propriedades do fluido. Por meio dela, é possível determinar a quantidade de matéria que constitui um fluido em determinado volume. A densidade de um fluido é medida em base na densidade da água pura, cujo módulo é de 1 kg por metro cúbico. Existem diversas unidades e densidades comumente usadas no estudo de hidrostática. Também nós temos o impulso e hidrostática. Nós temos também o peso aparente, que é peso aparente é o resultante das forças peso e fluxo que agem sobre um corpo inserido em um fluido. Quando imerso em fluido, o
corpo aparecerá mais leve do que realmente é isso. Isso ocorre quando a força do influxo atua sobre o corpo na direção vertical, apontando sempre para cima. Então, essa é a base do princípio da hidrostática.